Olá, boa noite. Estamos mais uma vez no encontro do Movimento Independente de 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje eu estou com a nossa colega e fundadora, Circe Mondadori Lisiak e Ana Tércia Roni. Eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Circe, contigo, Circe. Boa noite, a nossa querida Luciana. Boa noite, a nossa convidada Ana Tércia Roni, que vai nos colocar uma série de conhecimentos que ela possui. E quero colocar, primeiramente, que o Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas é um movimento social gaúcho que luta pela paridade de gênero, raça e etnia na ordem da advocacia do Brasil e nas demais instâncias em que tenha diretoria ou presidências, sempre fundamentado nos pilares da igualdade, da equidade e justiça social. É apartidário de reflexão e ação, seguindo preceitos democráticos e constitucionais. Como falei antes, estamos com a querida Ana Tércia Roni, nascida em Moçambique, continente africano, que estuda enfermagem em uma instituição da Bahia e tem muito a nos contar sobre a sua caminhada e sua história naquele país, sobre as desigualdades raciais e de gênero existentes por lá, a legislação em vigor e como veio para o Brasil e o que aqui encontrou. Ana Tércia, se apresente, por favor. Boa noite, muito prazer. Obrigada desde já pela oportunidade. E saúde também desde já àqueles que estão nos ouvindo de diversos lugares, tanto do Brasil como também fora do Brasil. Como a doutora Circe falou, eu chamo Ana Tércia, eu sou natural de Moçambique, na África, na cidade de Machixe, província de Inhambane. Eu sou estudante de enfermagem da Faculdade Adventista da Bahia e durante esse percurso eu tenho estudado muito sobre desigualdades raciais, não só no continente africano, mas também no mundo, principalmente voltada à anemia falciforme, que é uma doença hereditária genética que afeta maioritariamente a população negra. Eu acho que o áudio da doutora Circe está desligado. Desculpa. Luciana, com você. Obrigada, Circe. Ana, vou te chamar assim de Ana Tércia, tá? Ana, conta para nós, assim, qual foi, o que te fez vir para o Brasil, estudar, como é que chegou no Brasil, assim, conta pra gente, assim, qual foi a tua história, assim, quem é a Ana Tércia, assim, como é que é no teu país, em Moçambique, como é que é a relação das mulheres, a questão do estudo, conta um pouquinho para nós, assim, para a gente conhecer um pouquinho da Ana, um pouquinho, assim, do teu meio, e por que tu estás no Brasil estudando hoje? Bom, eu vim ao Brasil no início de 2018, desde que eu terminei o nível médio, eu sempre quis continuar com os meus estudos. Entretanto, infelizmente, no meu país, nem sempre é fácil que jovens, assim como eu, possam desfrutar dessa oportunidade. Então, um grupo de missionários visitou Moçambique e, através deles, criando uma amizade, um contato, uma aproximação com eles auxiliaram para que eu viesse para cá, que eu pudesse continuar com os meus estudos. Então, respondendo à questão de como é a educação também lá na África, assim,
a vida das mulheres, antigamente, não só no continente africano, mas também em todo o mundo, as mulheres não eram dadas a oportunidade de frequentar a escola, porque deveriam ficar em casa e ajudar nos cuidados diários, né, da casa, auxiliar a mãe, nesse caso. Mas, com grandes avanços que ocorreram a nível social, assim como também econômico, hoje as mulheres, assim como os homens, acabam tendo esse acesso à educação. Então, lá em Moçambique, tanto mulheres como homens, eles têm essa abertura de poder continuar com, aliás, de frequentar a escola, exceto talvez no interior, né? Uma das coisas, inclusive falando sobre isso, ainda existem hoje regiões de Moçambique em que as mulheres, quando atingem a fase da puberdade, elas passam por um processo chamado rito de iniciação, em que após esse rito de iniciação, algumas meninas são dadas em casamento para homens mais velhos do que eles. Sendo dadas ao casamento para homens mais velhos, elas acabam sendo privadas a frequentar não só o ensino superior, mas também o nível básico e médio, e isso também destrói seus sonhos. No ano passado, não, em 2018, antes de vir para cá, uma das estudantes de Moçambique, que fez faculdade aqui no Brasil, ela desenvolveu um documentário com auxílio de outros parceiros, em que relatava sobre a vida das meninas no norte do país. E maior parte dessas meninas passavam por esses ritos de iniciação e eram dados ao casamento. Crianças dos seus 9 anos, 10, 11, 12 anos de idade, já viam seu futuro praticamente destruídos para que pudessem tomar a responsabilidade de um lar, né? Por que isso acontece? Isso também é devido às condições econômicas que existem lá. Por exemplo, se uma criança atinge a puberdade, é dada em casamento, é menos despesa para a família. E os pais ganham um dote. Toda mulher, independentemente de onde estiver, isso é uma cultura africana, que o homem, ao querer casar com a mulher ou tomar posse dessa mulher como sendo sua esposa, deve pagar o dote que a família exige. Então, esse dote, ele pode ser útil para suprir algumas despesas que a família possa ter. Então, acaba sendo uma vantagem para a família dar essa mulher em casamento para homens mais velhos, talvez 50 anos, 60 anos de idade, 40 anos, e a menina sendo menor de 15 anos. Então, esses são alguns dos eventos que ocorrem. Ana, quando falaste em casamento, né? Não imaginava que fosse uma idade, uma criança, né? Porque 9, 10 anos são crianças, né? E essas mulheres, assim, que elas conseguem avançar, que elas não são atingidas por esta cultura, como é que tu enxerga, assim, essas outras mulheres? Seria cultural algumas mulheres terem o casamento através de uma escolha, né, da família, mas outras mulheres já conseguiram se libertar dessa situação. E como é que é essa situação dentro até do próprio país, assim, que tem uma cultura que aceita o casamento infantil? E o machismo, como é que ele funciona assim com essas mulheres que não casam nessa idade assim de criança, com uma idade que não, né, teria que fazer outras coisas, estudar? Elas, como é que tu enxerga assim essas mulheres? Bom, as mulheres que não são dadas em casamento muito cedo, né, elas continuam com a sua vida.
normal, porque isso acontece muito na região norte do país, mais para o interior. Então, lá para a região sul, isso não é muito frequente. Então, lá as mulheres da região sul, tem algumas que engravidam cedo também, né? Porque uma das coisas que influencia o casamento precoce, para além dessa parte que é cultural, né, em outros lugares, é que uma coisa é que os pais lá não têm essa abertura de conversar sobre a sexualidade com as suas filhas, sobre a adolescência, as mudanças que vão ocorrer, informar para a filha que, olha, quando você começa a sair as maminhas, né? O corpo começa a ter um formato mais de mulher, os homens vão apreciar. Então, é necessário que você se cuide, né? Então, algumas dessas mulheres que não têm tido esse auxílio dos seus pais, ou então não conseguiram frequentar uma escola para que pudessem ter uma visão diferenciada da vida, eles acabam se envolvendo, talvez, com algum moço que conheceu, tal, e engravidam. E quando elas engravidam, elas precisam parar de ir à escola para poder trabalhar para sustentar essa criança, né? E tem famílias que elas são muito rígidas, levam a mulher para a casa do moço que engravidou. Então, para que ele possa assumir a sua responsabilidade. Mas existem aquelas famílias em que talvez o pai perdeu a vida mais cedo, né? Então estão à mercê assim da sorte, que acabam não tendo alguém que faça pressão na família do moço para se responsabilizar. Então, elas acabam parando de estudar para poder ajudar essa criança, ou fazer algum trabalho, para que essa criança possa se sustentar. E a Ana, como é que a Ana saiu desse espaço cultural, pode-se dizer machista, né, num espaço fechado, e veio assim encarar o Brasil, assim? Como é que é? Como é que foi assim para ti quando chegaste no Brasil? E claro que aqui também nós temos problemas sérios ainda sociais, nós temos uma desigualdade muito grande, nós temos uma questão de gênero e de raça que a gente precisa enfrentar com ações, com políticas públicas, com reuniões de pessoas, trabalhos, movimentos, para transformar essa cultura que ainda mata a mulher pelo fato de ser mulher, que ainda entende que as mulheres elas precisam ou devem estar em alguns lugares e outros não, que ainda a gente precisa levar a educação para meninas e mulheres e pessoas idosas, mulheres de todas as idades, elas ainda precisam também de uma educação que faça entender essa cultura. Como é que foi a Ana chegando no Brasil? Assim, qual foi a diferença com o teu país e o que tu achou assim de que, olha, talvez aqui esteja melhor ou talvez em Moçambique? Como é que tu traduz assim a tua experiência em 2 anos e alguns dias, alguns meses do Brasil? Bom, eu não sei se eu diria exatamente sair de uma cultura machista, né? Porque algumas coisas dependem do local, daquilo que é o estilo de vida da população, né? Então, se, por exemplo, nós sabemos que, eu não sei se diria também da população, tem coisas que dependem de cada família também. Então, hoje em dia, nós podemos ver a distribuição, essa questão de machismo, talvez parte da infância em que a mulher olha-se para a mulher como quem é responsável pela limpeza da casa, né? Que o homem não pode fazer isso e aqui não pode cozinhar e tal, né? Que é o que hoje no Brasil procura-se, já vem se quebrando esse tipo de pensamento. Agora, realmente, na nossa cultura, não é muito comum algumas atividades o homem desempenhar, porque
o homem muitas vezes é quem sai, trabalha fora e traz o sustento dentro da casa. Então, a mulher acaba cuidando das outras tarefas domésticas, né? Quando nós chegamos aqui no Brasil, eu tenho uma amiga que eu considero minha irmã de coração, né? Então, quando nós chegamos aqui no Brasil, nós notamos muitas diferenças, tipo, uma delas é essa, o homem, ele pode fazer algumas atividades, o homem e a mulher, eles trabalham em colaboração, nem todas as famílias, né? Mas tem várias que nós observamos essa colaboração na divisão das tarefas em si, diárias, ou se os dois trabalham fora, então os dois, ao voltarem no final do dia, precisam ajudar um ao outro em uma e outra atividade. Agora, lá ainda é um pouquinho difícil o homem aceitar que se deve fazer isso, ainda se olha como varrer a casa, limpar, arrumar como sendo tarefas mais para a mulher. Então, nós às vezes brincamos, dizendo o seguinte, quando algum homem diz, eu quero casar quando uma mulher diz, eu quero casar com um homem africano, né? Então, nós brincamos, tipo, lá você não vai ter ele lavando a louça para você, tá bom? E nem ajudando a estender a roupa, lavar a roupa. Então, é melhor despertar, porque isso é mais coisa de mulher. Nós olhamos como tarefas mais para as mulheres. Então, é um pouquinho... São algumas das diferenças das mentalidades brasileiras e da mentalidade da população africana. Assim. Não sei se pude esclarecer. Sim, muito obrigada. São culturas, né, Ana? São formas de ver a vida e enfim, né? A gente entende que existem várias culturas pelo mundo. Aqui nós já estamos desenvolvendo. Eu me considero uma mulher feminista, então a gente acaba desenvolvendo, né, outras visões dentro dessa sociedade que nos coloca, né, em certos lugares assim, e também a gente entende que a liberdade de uma mulher optar às vezes por ficar em casa cuidando dos filhos, isso também é uma liberdade desde que ela queira, né? Desde que ela não seja obrigada a fazer isso, né? Mas enfim. Circe, eu acho que eu já explorei a Ana de Bar, daqui a pouco eu exploro mais um pouquinho, assim, eu quero saber tudo, quero que ela me conte um pouco mais assim, dessa escolha dela pelo Brasil, mas vou deixar a Circe falar um pouquinho também. Obrigada. Ana Tércia, fale-nos sobre a enfermidade anemia falciforme que assola as crianças negras de Moçambique, com inúmeras mortes de bebês e, se não me falha a memória, em grande número até os 5 anos. O que é que você coloca, já que você é uma pesquisadora sobre este assunto? E como é lá e aqui você está pesquisando, se aqui já tem tratamento, se lá tem, e a demanda, tratamento para toda a demanda ou não. É importante a gente saber sobre isso. Bom, linkando a questão da anemia falciforme e ao que a Lu estava questionando sobre... Eu poderia usar o termo empoderamento feminino, né? Então, uma das coisas que acontece com a anemia falciforme, vou explicar o que é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é uma doença hereditária genética na qual a criança nasce herdando dos seus pais. Para que uma criança nasça com anemia falciforme, a sua mãe e o seu pai precisam ter o traço falciforme, ou então a anemia falciforme em si. Então, o que acontece? Ela herda metade do papai, metade da mamãe. É como se fosse um gene recessivo dominante, dependendo do caso, da situação, né? Então, quando ela herda isso, ela já nasce com anemia falciforme, como também pode nascer com um traço falciforme.
falciforme? Qual é a possibilidade da criança nascer com anemia falciforme? Quando os seus pais já têm isso dentro do seu gene, 50% da chance da criança nascer com um traço falciforme, que não é, no entanto, a doença em si. Então, 25% de chances já da criança nascer com a anemia falciforme. E 25% de chances já da criança nascer saudável. Então, crianças portadoras da anemia falciforme, realmente, caso não tenham acesso a um diagnóstico precoce, através do teste de pezinho, ou então do exame eletroforese sanguíneo, então eles não conseguem, ou elas não vivem mais do que 5 anos de idade, porque eles acabam tendo... praticamente ocorre o seguinte, uma desoxigenação das hemácias, né? Então, isso acaba fazendo com que elas tenham um formato de foice. Uma hemácia normal, ela tem um formato bicôncavo. Então, uma hemácia de uma pessoa portadora da anemia falciforme tem um formato de foice. Por isso o termo anemia falciforme. Então, tendo o formato de foice, essa hemácia não está totalmente ou devidamente oxigenada. Então, a possibilidade, o oxigênio, para que ele possa circular na nossa corrente sanguínea, a hemácia precisa também ter consigo o ferro, que é como se fosse uma cadeira do oxigênio. Então, automaticamente, ela não vai ter ferro suficiente. Isso vai causar dores musculares, assim como também a própria dificuldade também respiratória, né? Então, são vários sintomas que essa criança pode ter. Muitas vezes, o fato da mãe ter traço falciforme ou ser portadora da anemia falciforme acaba sendo um dos fatores determinantes para que ela possa constituir uma família. Então, existem mulheres, por exemplo, em Angola, que elas não têm oportunidade de ter filhos ou então de ter um lar, porque elas possuem traço falciforme ou então anemia falciforme, porque eles já sabem que, olha, existe uma possibilidade de ter uma criança doente, né? Então, isso também acaba sendo um tipo de discriminação. Então, por que acaba se associando a anemia falciforme ao preconceito institucional ou preconceito estrutural? Muitos dos profissionais também da área da saúde, eles não têm conhecimento dessa doença, sendo que no Brasil são cerca de 260 mil crianças que nascem, ou então com a doença falciforme. Então, em Angola, segundo o site oficial responsável pela campanha de sensibilização contra a anemia falciforme, são cerca de 3 milhões de crianças que nascem com anemia falciforme, 50% delas, ou então até 90%, não vivem mais que 5 anos de idade, né? Então, essa, hoje em dia, é considerada uma questão de saúde pública, mas alguns autores já associam ao preconceito racial, porque olha-se para a anemia falciforme como sendo uma doença que afeta a população negra, mas não, ela afeta também a população branca. Só que como o início das pesquisas da doença ou da anemia falciforme foi feito no continente africano, mas também nesse período na Arábia Saudita, também foram feitas as descobertas da doença. Então, ela afeta tanto a população negra como também a população branca, de várias outras raças, né? Mas ela é olhada como sendo uma doença dos negros. E durante muito tempo, embora tenha se descoberto, as primeiras descobertas tenham sido feitas no século XIX, e até por aí 1910, que foi lançada a primeira publicação referente às hemácias falciformes descobertas em um paciente, até hoje ainda não existe uma cura para anemia falciforme. E no continente africano, a maior parte da população nem sabe o que é teste de pezinho. Então, tem crianças que morrem dessa doença sem antes até terem passado por um diagnóstico. Então, pode-se suspeitar.
acaba se dando diagnóstico como sendo outro tipo de doença, quando que, na verdade, é anemia falciforme. Então, uma das minhas áreas que eu mais gosto de estudar, ou então que eu me interesso bastante, é justamente voltada para a anemia falciforme, porque meu sonho é lutar contra a anemia falciforme no continente africano. Vai se formar aqui e vai voltar para Moçambique para desempenhar o teu trabalho lá. É isso? Sim, eu quero muito poder voltar e desenvolver projetos que possam auxiliar a saúde e a qualidade de vida da população, não só em Moçambique, mas na África em geral. Isso é muito, muito importante, muito de grande validade. Eu te desejo sucesso, né? Mas vamos perder aqui a Ana Tércia, né? Com todo esse potencial, porque ela tem uma missão lá no país dela, né? No continente africano. Ainda gostaria que você colocasse para nós um comparativo rápido com o seu país. O que te surpreende mais aqui no Brasil na questão da liberdade de expressão, de ideias, de credo, religião, preconceitos? Você já adiantou alguma coisa, mas o que é que te surpreende mais aqui? Uma das coisas que me surpreende com o povo brasileiro é que não aceita injustiça, né? Não aceita um governo que não governa da forma correta. O que também me surpreendi é que aqui existe o dito baixo assinado. Quando a maioria não concorda com a governação de alguém, então pode emitir um baixo assinado para a remoção dessa pessoa. Eu admirei bastante. Isso nós não temos, essa é uma verdade que talvez as pessoas lá em Moçambique ainda não despertaram. Infelizmente, muitos dos meus compatriotas, eles discutem mais nas redes sociais, discordam nas redes sociais, mas eles não vão à luta pelos seus direitos, talvez por essa dificuldade de discernir até mesmo os seus próprios direitos, porque talvez a qualidade da educação esteja associada a isso. Diz que se você não der educação para alguém, você vai poder dominar da forma que você quiser essa pessoa. Então, infelizmente, existe uma grande diferença em termos de liberdade de expressão entre o Brasil e Moçambique. Moçambique tornou-se independente em 1975, recente. Então, o Brasil está mais independente em relação ao Moçambique. E depois disso, houve uma guerra dos 16 anos. Então, depois de 16 anos, após a independência, tivemos uma guerra civil que dificultou o próprio desenvolvimento, a própria educação. Mas eu espero que jovens como eu levantar, possam ganhar uma visão diferenciada do mundo e da vida, e possam retornar, ou então lá mesmo possam se unir para que haja uma diferença no desenvolvimento também no nosso país e, consequentemente, no nosso continente. Não sei se poderia responder corretamente. Muito bem. Agora já estamos finalizando, não é, Luciana? Já estamos finalizando. Sim, por causa do nosso tempo. Teríamos que conversar teríamos que ter tempo para conversarmos mais, mas numa outra oportunidade vamos fazer isso. Gostaria que a Ana Tércia e a Luciana fizessem as considerações finais, tá? Eu deixo o meu abraço e o meu carinho pela oportunidade que Deus me deu de conhecer a Ana Tércia e hoje ela estar gravando conosco. Muito obrigada. Luciana? Bom, eu também, né, se faço das tuas palavras as minhas, assim, adorei te conhecer, Ana Tércia, saber um pouquinho, mas eu te juro assim, que eu queria ficar muito mais tempo para a gente conversar, para te trazer esse dia a dia de vocês e da mulher
inclusive, né, em Moçambique, para a gente fazer esse comparativo. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum, sim, no Brasil, e podemos explorar outras tantas liberdades com relação às mulheres. E acho que essa troca, esse poder se enxergar de forma virtual, mas poder a gente conseguir trocar essas ideias, acho que isso, para nós, é um crescimento imenso. Então, te agradeço, assim, de coração, te ver, te enxergar um pouquinho, espero a gente possa se encontrar pessoalmente. E eu queria, assim, só para finalizar, além de te agradecer pelo teu estudo, principalmente porque o estudo empodera, tu é uma mulher empoderada, já deu para ver, que, né, tu tá ali e tu sabe o que tu quer, tu sabe o que tu tá buscando, e para ajudar outras pessoas, que isso acho que é a grande diferença, né? Quando a gente quer uma mudança social, a gente quer ajudar um coletivo, ajudar outras pessoas. Mas eu queria que tu deixasse, assim, para a gente, com uma palavra final, assim, o que tu enxerga, assim, quais são os nossos desafios enquanto mulher? Porque mesmo no Moçambique, Brasil, seja qual for o país, nós todas, enquanto mulheres, nós estamos ligadas pela mesma raiz. E no Brasil a gente tem uma violência muito forte com relação às mulheres, né? Violência de gênero. Com as mulheres negras, mais ainda. E a diferença salarial nossa entre mulheres também é grande, mulheres e homens mais ainda. Então, eu queria que tu trouxesse para nós, assim, dissesses, né? O que tu imagina, assim, daqui a um tempo? Como é que tu enxerga, assim, essas mudanças no mundo? Porque hoje tu está me trazendo um pouquinho do teu país, eu estou te dando um pouquinho do meu, e eu acho que a gente pode fazer um mundo melhor. Mas como é que tu enxerga, assim, a questão nossa enquanto mulheres no mundo? A Ana Terce, assim, qual é a tua ideia? Assim? Conta para nós um pouquinho, e desde já muito, muito, muito obrigada por estar conosco hoje. Te convido também para participar do nosso movimento independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, que é um movimento social que busca a coletividade, e agradeço a oportunidade. Mas eu quero te ouvir um pouquinho, assim, diz para a gente, assim, o que tu está imaginando, como é que a gente pode melhorar esse mundo enquanto mulheres, enquanto agentes ativas, assim, de uma sociedade. Obrigada, Ana. Obrigada, Circe. Bom, Lu, há dias atrás eu conversava com eu posso dizer, amiga que eu conheci ao longo desse projeto que eu tenho desenvolvido no período das férias. E ela é formada em arquitetura. E a sua irmã é formada em engenharia. Uma das coisas que elas falaram é o desafio que elas têm de serem olhadas, chegarem em um projeto onde só existem lá homens. E elas, como sendo as pessoas que estão em frente desse projeto. Muitas vezes, esses homens que estão lá desempenhando também as suas funções, olham com aquele olhar, tipo assim, mulher, tá achando que vem fazer o que aqui na obra, né? Então, uma das coisas que elas disseram é que existem momentos em que elas precisam ser autoritárias, não mostrar aquele lado sensível de mulher e serem muito duras para que a sua palavra seja aceite. E às vezes carregam uma imagem de, não sei se eu posso dizer ignorantes ou desrespeitosas, na luta de conquistar o respeito. Então, eu espero que futuramente as mulheres elas possam alcançar aquilo que tanto almejam na sociedade, que é a igualdade. No semestre passado, eu estudei sobre o empoderamento feminino. Inicialmente, o propósito do empoderamento feminino era que homens e mulheres pudessem conversar juntos, né? Igualdade, metade, 50%, 50%. Não existisse essa diferença, até mesmo no desempenho de algumas funções ou alguns cargos. Então,
apesar de algumas mulheres também terem fugido um pouquinho daquilo que é o verdadeiro propósito do empoderamento feminino, né? Então, é algo muito louvável, realmente. Então, eu espero que futuramente as mulheres elas possam conseguir alcançar o seu lugar na sociedade, não serem vistas como apenas mães cuidadoras de crianças. E também que futuramente seja visto a função de mãe como algo honroso, né? Porque ser mãe é algo que não tem comparação. Você está formando um ser, está educando um ser. Então, não deveria ser visto como algo inferior, mas como algo superior. Então, é isso que eu espero dessa sociedade, uma sociedade diferenciada futuramente, né? E tanto os homens como as mulheres não possam se olhar para o sexo como algo limitador. Então, eu também espero uma sociedade em que não viva para si mesmo, mas também possa viver olhando para o seu próximo, né? Amar o seu próximo como sendo a si mesmo. Todos nós somos irmãos, temos uma e única origem. Eu acredito que nós viemos de Adão e Eva, que são os nossos pais primogênitos, como é que eu posso dizer? São os nossos primeiros pais. Então, se todos nós viemos de Adão e Eva, então todos nós somos filhos de Deus, né? Independentemente da nossa raça e cor da pele, eu sou sua irmã, Lu. Então, eu sou sua irmã, Circe. Então, todos nós somos iguais. A única coisa que nos diferencia é só a pele ou algumas características, mas no fundo, somos todos irmãos. Bom, assim, me emocionei, agora não tem mais nem o que dizer, né? Mas, de fato, nós somos irmãs. Muito obrigada, eu acho que a vida traz faz com que a gente se encontre, né? Aqui e ali a gente acaba reconhecendo na fala, no olhar, a outra mulher, a outra irmã de luta, e é muito bom a gente sentir isso. Agradeço, Ana, muito, muito mesmo, em nome do movimento, em meu nome. Agora a gente não se perde nunca mais, pode ter certeza que nunca mais a gente vai se perder. E a Circe também pela oportunidade de estar hoje contigo e saber que nós somos todas irmãs. E, de fato, nós precisamos e nós vamos conseguir um mundo melhor. Muito, muito obrigada. E até o próximo encontro, porque certamente vai sim. Até quando você fica no Brasil? A minha faculdade vai até 2023. Então, nós temos tempo. Eu faça alguma especialização, né? Então, seria meio difícil especificar até que tempo. Mas estamos lá, esperando ou seguindo em frente. Disse que esperar é caminhar, né? Então, seguindo em frente, esperando que Deus possa abrir as portas, né? Para que talvez eu saia daqui, vá para algum outro país. Eu quero muito me especializar na área da genética também. Então, por causa do meu sonho de lutar contra a anemia falciforme, eu quero muito participar de estudos para a descoberta da cura, que eu acredito que tem cura. Então, não sei... Você terá sucesso, eu tenho certeza que você terá sucesso, sem dúvida, né, Cícero? Eu não tenho dúvidas que ela terá sucesso, e nós todas agradecemos o teu estudo, o teu empenho, a tua colocação, a tua forma de se colocar no mundo, Ana. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Um beijo grande, obrigada, Circe. É uma pena que a gente está terminando, mas certamente nós vamos ter outros encontros, sim. E desejar, deixo o convite para participar do nosso movimento. A gente quer te ver lá e te ouvir também, assim como outras mulheres do Moçambique, outras mulheres do mundo, porque eu acho que esta união de irmãs é que vai fazer a diferença daqui para frente, e como sempre fez nessas caminhadas todas que a gente já sabe. Obrigada, beijo grande para vocês. Obrigada.